Capítulo 1. Os funerais do genro de Amílcar foram grandiosos. Todos os entrepostos comerciais púnicos mais próximos enviaram importantes delegações. Além disso, os soberanos dos pequenos reinos íberos, preocupados em mostrar submissão ao sucessor, compareceram ao evento acompanhados por seus guerreiros. Os sacerdotes do santuário de Gade celebraram a cerimônia salmodiando em tom monocórdio as litanias tradicionais. Em seguida, os restos mortais do defunto foram transportados até a necrópole edificadas fora das muralhas da cidade. Depois dos funerais de Asdrubal, Marrabo mandou reunir as tropas na esplanada da cidade de Nova Cartago. Rodeado por seus oficiais e pela família do falecido, falou aos homens, muitos dos quais tinham combatido outrora na Sicília e na Sardenha, ou contra mercenários. Combatentes e veteranos, nosso comandante em chefe morreu, vítima de uma vergonhosa traição urdida por um rebelde à nossa autoridade. Hoje, sem mais delongas, temos de designar seu sucessor. Em conformidade com os usos e costumes, deveria ser enviado um emissário a Cartago para que nossos concidadãos, reunidos no Macon, a principal praça da cidade, indicassem por aclamação o candidato. Longe de mim pretender violar nossas leis, mas o tempo urge, e diante dos perigos que nos ameaçam, seria loucura ficarmos à espera do retorno do nosso mensageiro. Portanto, nós próprios escolhemos nossos comandantes, depois subteremos nossa decisão ao Conselho de 104, a fim de que ele seja ratificada. Trata-se de pura formalidade, porque bastante raros são os oficiais de alta patente que aceitariam abandonar a doçura de seu lar para compartilharem nossas provações e sofrimentos. A palavra está com vocês. Será que já escolheram um candidato? Você, disse uma voz na multidão. Agradeço-lhe sua confiança e amizade, mas fique sabendo que não sou candidato a essa função. Asdrubal honrava-me com sua amizade e, por termos tido em várias oportunidades longas discussões, sinto-me autorizada a dizer que nosso desaventurado chefe desejava que Hannibal, aqui presente, fosse seu sucessor. No início, confesso, cheguei a sentir certa irritação. Eis que já se passaram algumas décadas, depois que abolimos a monarquia. Além disso, acredito mais no valor individual dos homens do que nas virtudes de suas ascendências, por mais ilustre que ela tenha sido. Esse rapazinho, disse ele, estendendo o braço em direção ao filho de Amílcar, obrigou-me a rever meu julgamento. Tão logo começou a tomar suas iniciativas, tive a impressão de que à minha frente se encontrava seu falecido pai. Não julguem que tal apreciação resulta unicamente do fato de existir uma estranha semelhança entre eles. Mas os dois homens têm a mesma centelha de malícia no olhar, os mesmos traços e a mesma obstinada determinação em combater pela glória de nossa cidade. Além disso, Hannibal soube também me conquistar por sua simplicidade, bravura e perseverança. Você tem razão, acrescentou Bostar, comandante cartaginês dos mercenários lígures. Combati ao lado de Hannibal quando, depois de seu casamento, recebeu de Asdrubal a missão de esmagar a revolta de uma tribo das montanhas. Foi uma campanha rude e difícil, empreendida em pleno inverno, no momento em que a maldita neve cobria nosso acampamento e tiritávamos de frio debaixo das tendas. Insensível tanto ao frio quanto à fadiga, Hannibal mantinha-se firme no meio de seus homens. Manifestava uma única preocupação, por fim, o mais rapidamente possível, aos nossos sofrimentos, espreitando a ocasião propícia para dar o golpe fatal em nosso inimigo. Às vezes, depois de velar durante toda a noite, ele apresentava-se em boa forma para levar-nos ao combate, se os esforços não forem vãos. Uma vez que conseguimos a vitória, nos apropriamos de enormes despojos. Aliás, é importante ressaltar que Hannibal sempre abriu mão de sua parte, destinando-a aos companheiros de luta, soldados. Juro-lhes, sobre o que tenho de mais sagrado, esse jovem traz em si o embrião de um grande general. Além disso, não vejo ninguém mais qualificado para suceder a Asdrubal. Se tal homem existe, que se levante e se apresente à nossa frente. Caso contrário, entregamos imediatamente o bastão de comando ao filho de Amílcar. Uma interminável ovação elevou-se da multidão reunida na praça. Batendo os escudos com os gládios, os veteranos, rostos marcados pelo tempo, escondiam o nome de Hannibal, que teve muita dificuldade em acalmar o entusiasmo e impor-lhe silêncio. Combatentes da cidade de Elissa, eu me submeto à vontade manifestada pelos combatentes aqui presentes e agradeço a todos a confiança em mim depositada. Juntos, estou seguro disso,
faremos grandes coisas para tornar a oferecer à nossa cidade não só a glória de outrora, que outrora foi sua, mas também os territórios perdidos em consequência da covardia de alguns dirigentes. Assim vou lhes falar com toda a franqueza. Sou um soldado, filho de soldado, e não sinto repugnância pela guerra. Pelo contrário, a despeito das desgraças que elas semeiam à sua passagem, temos um inimigo, um único inimigo, Roma e as cidades que são suas aliadas. Não tenho contra os romanos como tais, e vocês sabem que temos cumprido lealdade o tratado assinado com o cônsul Lutácio depois de nossa derrota na Sicília. Para pagar a nossos vencedores a enorme indenização exigida de Cartago, é que vocês estão sendo obrigados a explorar aqui as riquezas da longínqua Ibéria. Em várias ocasiões, os embaixadores da cidade de Rômulo e Remo vieram visitar nossos entrepostos comerciais a fim de verificarem nossas intenções e tiveram de prestar homenagem à nossa lealdade. Meus amigos, já é tempo de que nosso suor deixe de ser utilizado para o enriquecimento dos senadores romanos e suas cúpidas matronas. Chegou a hora de Cartago pensar no bem-estar de seus filhos. Em primeiro lugar, no bem-estar de seus soldados que estão a seu serviço, bem longe da colina de Birsa. Em breve comunicar-lhe-eis quais são meus projetos, mas que este fausto dia seja reservado à alegria e aos folguedos. Logo à noite, por minha conta, será organizado um banquete em honra de todos os combatentes. Já dei ordens para que sejam assados bois e servido o vinho de nossas reservas. Comam e bebam à vontade, porque vocês merecem isso. Creiam-me, estou orgulhoso por comandar homens tão valorosos como vocês. Ao cair da noite, Hannibal juntou seus soldados que festejavam com grande alegria, e durante longas horas permaneceu ao lado deles. Como o vinho havia desatado as línguas, alguns veteranos acabaram por interpelá-lo com certa familiaridade. Ele prestava-lhe toda a atenção, não deixando de pronunciar uma palavra amável para cada um, e lembrando a outros as próprias façanhas de antanho. Acontece que, em geral, tratava-se de feitos de armas ocorridos quando ele ainda não tinha nascido ou estava sendo amamentado no seio materno. Desse modo, Hannibal mostrava que tivera o cuidado de tomar conhecimento das antigas campanhas de seus comandados. Essa prova de interesse valeu-lhe um suplemento de popularidade. Nessa noite, se alguém tivesse tido a ousadia de maldizer o filho de Amílcar, seria despedaçado pelos participantes do banquete. Com efeito, ele sentiu uma imensa felicidade por verificarem que o seu comandante não se considerava uns brutamontes, destinado a uma morte inelutável. Ao alvorecer, depois de um rápido momento de repouso, Hannibal convocou os oficiais mais qualificados para uma reunião no palácio. Ao vê-lo, ninguém teria pensado que ele havia passado a maior parte da noite bebendo e brincando com seus homens. As primeiras palavras dirigiram-se a Marhábal. Em sua opinião, qual é a questão que terá de ser abordada com mais urgência? A questão relativa ao pesadelo de qualquer general cartaginês, ou seja, o pagamento dos soldos, incluindo os atrasados. Devemos aos soldados e aos mercenários 2 anuidades. Entretanto, nosso caixa está vazio. Isso não é possível. Estamos extraindo das minas da Bética, tal quantidade de ouro e prata que nossos cofres deveriam estar cheios. Com certeza, retorquiu Marhábal, mas você não conhece a avidez dos funcionários do tesouro. Tudo é embarcados nas quinquirremes que se dirigem a Cartago, onde o Conselho dos 104 dispõe, como muito bem entende, dessa enorme riqueza. Entre mentes, nossas tropas ficam reduzidas a viver de rapinas e expedientes. Nossos senadores não tiraram nenhuma lição da guerra contra os mercenários. Para ser franco, tal situação não me surpreende. Eles são obtusos e só pensam em uma coisa: acumular fabulosas reservas de metais preciosos, evitando que seus concidadãos venham a beneficiar-se de tal riqueza. Eu poderia suspender o envio de numerário para a nossa cidade, mas já corremos um enorme risco de termos decidido que eu fosse designado general pelas tropas aqui presentes, e não pelo povo de Cartago, que poderia perdoar-nos a primeira falta, mas ficaria indisposto contra nós se viéssemos a cometer a segunda. Que solução devemos adotar? Uma só, Hannibal: fazer campanha contra os Eucádios, que são os habitantes da Mancha atual, entre o Alto Guadalquivir e o Júcar, os Vacianos e os Carpeteanos, rebeldes à nossa autoridade, que nos últimos tempos têm multiplicado os ataques contra nossas guarnições
e nossas minas. Os vacianos são populações da região de Salamanca, e os carpetianos são os habitantes de Toledo, de sua região. Suas cidades Cartala, Hermanda e Arbocala estão repletas de riquezas. Esses despojos serão amplamente suficientes para pagar os soldos em dívida. Além disso, disporemos de reservas para encarar, se for necessário, outras operações contra as cidades que continuam recusando aceitar nossa proteção. Em que cidade você está pensando? Em Sagunto, disse Marrabo, cujos dirigentes nos desprezam impunemente. Desde que nossos partidários do Senado local foram mortos ou obrigados a partir para o exílio, por obra de seus adversários, aconselhados pelos gregos da Massália, pelos mercadores romanos que viviam nas cidades distribuem vultosas propinas a seus asseclas. Sagunto é um verdadeiro espinho cravado no coração de nossas possessões, e nunca estaremos em segurança enquanto ela mantiver a sua obstinação em desafiar-nos. Estou entendendo perfeitamente seu raciocínio, mas assinamos com os romanos um tratado de paz pelo qual nos comprometemos a renunciar a qualquer intervenção a norte do Ebro. Mas Sagunto situa-se ao sul desse rio, a zona de influência que nos foi reconhecida, e esse tratado que você menciona não é um verdadeiro tratado, mas um simples acordo verbal concluído entre Asdrúbal e os embaixadores romanos que há várias luas, no período em que você se encontrava na casa do seu futuro sogro, vieram visitar Nova Cartago. Na verdade, se foi cometido algum erro, não somos responsáveis por ele, porque teríamos de exigir de nossos interlocutores uma garantia escrita. Qual poderia ser a reação dos romanos se atacássemos Sagunto? Eles nos deixariam tranquilos, mesmo se os habitantes da cidade, além de proclamarem oficialmente aliados da cidade de Rômulo e Remo, enviassem sua embaixada ao Senado romano para solicitarem ajuda militar. Os saguntinos seriam acumulados de belas promessas, mas voltariam de mãos vazias. Roma nunca alimentou, ou então deixou de alimentar, as ambições de sua política. Eu acrescento por minha conta a política de suas ambições. Harbal, de onde é que você tirou tal ciência? Olhe que não estou brincando, estou seduzido por sua análise, mas gostaria de conhecer suas fontes e os argumentos que fundamentam essa brilhante demonstração. A fonte está mais próxima do que você pode imaginar. Vem cá, amor. Depois, numa oportunidade, você pode... A fonte está mais próxima do que você pode imaginar. Trata-se de seu preceptor, Sosilos, que convoquei para essa reunião e só espera suas ordens para se apresentar. Que ele entre, então. Atendendo a um sinal de Marrabo, um guarda foi à procura do sucessor de Epsídio. Tratava-se de um homem ainda jovem, não tinha mais que 35 anos, cabelos pretos, envoltos em uma faixa de pano branco e corpo esbelto. Estava vestido com uma túnica curta, pregada na cintura por um cinto de prata. Calçava sandálias de couro e exibia um andar altivo. Ao avistar seu antigo aluno, não se inclinou respeitosamente, mas fez-lhe um gesto amigável com a mão, mostrando a cumplicidade de longa data que havia entre os dois homens. No meio dos dignatários reunidos, parecia estar em seu elemento, apesar de ter nascido escravo e ter sido aforreado pela família Barca. Um recém-chegado teria julgado tratar-se de um desses graves conselheiros, oriundos de uma nobre linhagem cartaginesa que pululavam ao redor de Amílcar. Com uma diferença, neste momento, como era seu costume, ele lançava um olhar distante e irônico sobre os homens e as coisas, atitude bem pouco compatível com suas funções. Hannibal dirigiu-se a ele e o abraçou calorosamente antes de afirmar o seguinte: estou feliz por revê-lo, meu velho mestre. Embora ainda não tenha cabelos brancos, disseram-me que o senhor abandonou o ensino para assumir ocupações mais sérias. Fui obrigado a tomar essa decisão por culpa dos seus irmãos Magon e Asdrúbal, que preferem a guerra a ouvir-me discorrer sobre Homero ou Aristóteles. Portanto, estou tirando partido deste lazer forçado para observar, ler e entrevistar muitas pessoas sem distinção de nacionalidade, gregos, romanos, italianos, gauleses, cartagineses ou ilírios. Ouviam de exato um grande número de línguas, e basta-me estabelecer a ligação entre tudo o que vou aprendendo para ter uma ideia da situação. De onde é que tirou essa ideia de que não haverá intervenção de Roma? As preocupações dos filhos da loba não se limitam à questão dos saguntinos, embora agora mesmo, e com grande dificuldade, conseguiram dominar a revolta dos boiênios, insúbrios, gesacianos, ou seja, tribos gaulesas do norte que não aceitam a fundação de colônias romanas em Arimínio.
Quando os boêmios avançaram em direção ao Tibre, foi tal o pânico em Roma que, para solicitar a ajuda dos deuses, os senadores mandaram enterrar vivos 2 gregos e 2 gauleses na praça do mercado de bois. Boênios e habitantes da Bolonha e de sua região. Insúbrios, habitantes da bacia do rio Pó. Gesacianos, habitantes do Valais, chamados assim pois serviam as estacas como arma. Ariminium, atual Rimini. Ao fim da reunião, ficou decidido que E eles nos acusam por sacrificarmos crianças a Baal-Ramon, resmungou Marrabo. Os boêmios prosseguiam sozigos. Fracassaram exatamente no local onde Breno conseguiu uma retumbante vitória. Em seguida entrou em Roma e aos senadores que vieram implorar a sua compaixão dirigiu-se estas palavras: Vá victis, ai dos vencidos. No entanto, ainda permanece a ameaça dos boêmios, que podem esperar o apoio de seus irmãos na Gália Transalpina, dos quais estamos separados pelos Pirineus. Ora, entre eles contamos com um grande número de amigos. Do outro lado do mar, os lírios resolveram revoltar-se e seu rei, Demétrios, estaria pronto a aliar-se a Filipe da Macedônia a fim de pôr em termos a intriga do Senado na Grécia. Por mais fortes que pareçam os romanos, não poderão lutar em várias frentes, e os povos italianos colocados sob sua dominação sonham livrar-se do seu jugo na primeira ocasião. Acredite, antes de se oporem a nós no sul de Ebro, seus adversários terão de refletir bastante. Se optarem pelo confronto, acabarão por desencadear uma nova guerra durante a qual todos os inimigos deles hão de unir-se a nós. Ao fim da reunião, ficou decidido que o exército cartaginês atacaria os Oucádios, os Vacianos e os Carpetanos. Milhares de soldados púnicos e centenas de cavaleiros númidas lançaram-se na devastação dos territórios dessas tribos, cujos chefes tinham mostrado incapazes de chegar a um acordo para oporem ao inimigo uma frente comum. Em 2 campanhas empreendidas na primavera e no verão, essas populações foram obrigadas a submeterem-se às forças cartaginesas e lhe entregaram suas riquezas. Hannibal administrou de forma hábil esses primeiros êxitos. Além de uma generosa gratificação, mandou pagar os soldos aos soldados. Em seguida, mandou vir de Cartago 15.000 guerreiros númidas, líbio-fenícios, confiados à chefia de seu irmão Asdrubal, o jovem. Ao mesmo tempo, despachou para sua cidade natal 15.000 mercenários íberos e baleáricos para substituírem os soldados enviados para a Ibéria pela cidade de Elissa. Para retrucá-los, ocorreu aos bons serviços do sogro, cujo objetivo consistia em fazer tudo o que lhe fosse necessário para reganhar o reconhecimento do genro, tanto por sincera amizade quanto por puro interesse. Havia pouco tempo que a sua filha Emilce estava grávida, assim, e sonhava para o neto um destino excepcional. Um dia talvez Cartago ficasse devendo sua salvação ao descendente de um montanhês. Ora, essa perspectiva causava-lhe uma impressão muito agradável. Quanto à futura mãe, sua paixão pelo marido continuava tão intensa quanto a que sentira durante os primeiros dias de namoro, e ela passava todas as noites a seu lado. Além disso, exercia sobre ele uma influência discreta, mas real, que constituía motivo de irritação para muitos oficiais cartagineses. Tinha chegado a hora de atacar Sagunto, cujos magistrados, como previsto, enviaram uma delegação a Roma para se queixarem dos movimentos suspeitos do filho de Hamilcar. A cidade foi cercada por um exército considerável, que compreendia 50.000 soldados, 6.000 cavaleiros e 200 elefantes. Havia muito tempo que os paquidérmios constituíam um dos principais trunfos dos exércitos cartagineses em campanha. Na origem, à semelhança de todos os orientais, os púnicos serviam-se desses animais para derrubar as linhas inimigas, compostas não de elefantes, mas de carros de combate puxados por 2 cavalos, conduzidos por um cocheiro ladeado por um arqueiro. Mas instalados no litoral da África, os cartagineses tinham aprendido com os númidas diferentes utilizações desses paquidérmios, que em particular naquela região eram bastante numerosos e de pequeno porte. Ao longo dos anos, sua importância nas batalhas era crescente. Assim, ininterruptamente, 300 animais eram mantidos nas vastas estrebarias construídas atrás das muralhas da cidade.
Nenhum chefe militar digno desse nome partia em expedição sem levar uns 20 paquidermes. A devastação que provocavam nas colunas inimigas era de tal modo importante que sua presença podia decidir a sorte de um combate. Respeitados e bem tratados, os elefantes nunca eram utilizados como animais de carga ou de tração, mas posicionados nas primeira ou segunda linhas para derrubar, no momento propício, as colunas adversárias e semear a confusão entre elas. Em Sagunto, Hannibal identificou imediatamente o local onde poderia tirar maior partido desses animais. Uma parte da muralha era construída na estrada de um vale achatado e espaçoso, onde seria possível dispor suas catapultas e lançar, além dos paquidermes, seus arietes contra a muralha. Era o único terreno pelo qual os sitiados podiam efetuar uma saída. Alhures, ravinas e gargantas criavam obstáculos intransponíveis para os dois grupos beligerantes. A cada tentativa dos saguntinos de derrubar o cerco com suas furiosas investidas, os elefantes encarregavam-se de esmagar as cortes adversários e acabavam deixando centenas de cadáveres pisoteados e reduzidos a uma pasta ensanguentada. Não obstante todos esses infortúnios, os sitiados estavam decididos a resistir até o último momento. Além disso, seus guerreiros davam provas de uma notável coragem. Lutavam como verdadeiros leões, com uma arma temível, a falárica. Tratava-se de uma lança, cuja extremidade era dotada de uma ponta de ferro, sendo sua base coberta por uma estopa embebida em betume. Antes de lançar esse dardo, eles acendiam o tição, de modo que o adversário atingido era obrigado a largar as armas para extinguir o fogo. Assim, tornava-se um alvo fácil para outros lançadores de flechas. Aliás, um desses engenhos acabou ferindo gravemente a coxa de Hannibal, que durante alguns dias teve de ficar de cama. Esse incidente, entretanto, não impedia de continuar a dirigir as operações. Embora tivessem ficado abatidos com o ferimento do seu comandante, os cartagineses chegaram a provocar em seus arietes o desmoronamento de uma parte da muralha e de 3 torres, mas foram desalojados dessa brecha por um ataque surpresa dos sitiados, que conseguiram deixar amplas clareiras entre as colunas adversárias. Alguns dias depois desse revés, que acabara esfriando o ardor das tropas púnicas, uma trireme apresentou-se ao largo do Sagunto, trazendo a bordo 2 enviados do Senado romano, Públio Valério Flaco e Quinto Bébio Tanfilho. Hannibal recusou-se a recebê-los, dando como pretexto a insegurança da situação. Como estava fora de cogitação abandonar seus postos de comando, que se encontrava ao alcance dos dardos dos saguntinos, ele teria ficado desesperado se visse um romano desastradamente atingido por uma falárica. Seria também impossível permitir-lhe a entrada na cidade mediante uma trégua. Com efeito, vendo que seus aliados não estavam acompanhados por uma frota e reforços, os habitantes da cidade seriam tentados a maltratá-los. Assim sendo, foi marcado um encontro entre Públio Valério Flaco e Marhabo. Com efeito, vendo que seus aliados não estavam acompanhados por uma frota e reforços, os habitantes da cidade seriam tentados a maltratá-los. Assim sendo, foi marcado um encontro entre Públio e Marhabo, delegado por Aníbal. No entanto, a discussão não durou muito. Tínhamos pedido aos senhores, bradou o romano, que o Ebro não fosse transposto, mas Sagunto situa-se ao sul desse rio, como o ilustre senador teve ocasião de constatar. Assim, conformamo-nos escrupulosamente à recomendação de Roma, permanecendo aquém dos limites fixados. O senhor está zombando de nós. Em sua fala reconheço a perfídia púnica, pois está tentado a desviar minha atenção para dissimular o essencial. Os senhores atacaram um de nossos aliados. Por que esses tais aliados são escolhidos sempre nas regiões submetidas à nossa dominação? Violando suas promessas, Roma se apoderou da Sardenha. No caso presente, a proibição de qualquer movimentação na zona conhecida pelo Senado, como nosso território não será um meio para enfraquecer-nos ainda um pouco mais, o senhor compreendeu perfeitamente o que eu disse.
não deve fazer qualquer movimento a não ser recuar para bem longe das muralhas de Sagunto. Nessas condições, qualquer discussão entre nós torna-se inútil. Discutir com o Sr. e Hannibal é realmente impossível. Eis a razão pela qual, com meu colega, dirigir-me-ei a Cartago para convencer o Conselho dos 104 a levá-los a ter bom senso. Nutro grandes esperanças de ser bem-sucedido, porque alguns magistrados cartagineses são homens sensatos e instruídos, hostis às loucas aventuras dos barcas. Resta saber se teremos a possibilidade de chegar a bom porto. Já que seu mestre... Desculpa. Tão astúcio que seria capaz de mandar afundar nosso navio em alto mar. Eu sei que os romanos acusam meu general de praticar aquilo que o ilustre senador chama de perfídia plus quam púnica, ou seja, perfídia ainda maior do que a púnica. Mas posso garantir-lhe que se trata de uma acusação sem fundamento. Para sua tranquilidade, os senhores serão acompanhados por Magon, irmão de nosso comandante, ou o senhor acredita que o filho de Amílcar seria capaz de colocar em risco a vida do irmão? Em Cartago, os senhores serão recebidos com as honras devidas à sua função, mas duvido que o ilustre senador consiga convencer a maior parte dos membros do nosso Senado, o partido favorável à paz com os romanos é minoritário. Ora, o tom de reivindicativo utilizado por Vossa Excelência não irá contribuir para aumentar o número de seus adeptos. Os temores do senador romano facilitavam a vida de Aníbal. Ao embarcar, seu irmão levava instruções secretas. Então, os temores do senador romano facilitavam a vida de Hannibal. Ao embarcar, seu irmão levava instruções secretas para os dirigentes do partido Barca, intimando-os a prolongarem ao máximo possível as discussões e a reduzirem ao silêncio Anon Magno, principal adversário da família Barca, e seus asseclas. Durante os vários dias de navegação, Magon mostrou-se particularmente prudente em relação aos companheiros de viagem, tendo usado de astúcia para obter deles informações relevantes. Contrariamente ao que deixavam entender, os enviados de Roma não tinham plenos poderes para assinar um contrato com Cartago, mas estavam encarregados de uma simples missão de sondagem de intenções. Assim, o segundo filho de Amílcar decidiu utilizar esse detalhe para desacreditá-lo se fosse necessário. Tão logo chegaram à cidade de Elissa, os dois romanos foram conduzidos à presença dos senadores, a quem expuseram seu ponto de vista, acrescentando que, além do respeito pelos tratados assinados, exigiam a entrega de Hannibal e Marhabal. Como previsto, Anon foi o único a apoiá-los. Sempre bastante combativo, lançou-se com violenta crítica contra o filho de Amílcar. Ilustres senadores, eu já os tinha prevenido. Até mesmo da mansão dos mortos, o pai de Hannibal ainda nos persegue com sua vingança. E não acontecerá nenhuma mudança enquanto sobreviver com o único membro dessa funesta linhagem. Enquanto sobreviver em Cartago um homem oriundo desta família, os tratados solenes assinados com Roma não serão respeitados. Esse moço tem alma de soldado e há muito tempo está afastado de nossa cidade para se lembrar dos prazeres de uma vida simples e pacífica. Está impaciente para aumentar sua autoridade sobre nós, e o único meio de realizar seu intuito é provocar uma guerra atrás da outra. Ele só se sente bem entre seus soldados e um grande número de mercenários, cujo soldo causa a ruína de nossos orçamentos. Outrora cheguei a compará-lo a uma centelha. Hoje, essa fagulha transformou-se em uma tocha que semeia o terror e a desolação à sua passagem. As nossas tropas puseram cerco a Sagunto sem terem recebido o nosso aval. Creio que posso predizer o que irá se passar. Em breve haverá soldados instalando seu acampamento à sombra das muralhas de nossa cidade. Não serão as tropas cobertas de glória de Hannibal, mas as legiões romanas que virão reclamar justiça, por mais que os ilustres senadores implorem a Tani e a Balramon a experiência que nos ensinou que os deuses romanos são mais poderosos do que os nossos. Mas interrompeu Iterbal, um dos seus chefes do partido Barca. Vossa Excelência esquece que Hannibal luta por nossos direitos na Ibéria para fazer respeitar o tratado concluído verbalmente com os romanos, segundo o qual a região do sul do Ebro está sob nossa proteção. O nobre senador está sendo arrastado pela paixão, de maneira que se abstém de avaliar as consequências tardias da atitude de Hannibal.
Vossa Excelência imagina que esse João Ninguém está lutando contra nossos inimigos, ou pelo menos contra aqueles que são designados como tais pelo ilustre colega. De fato, é contra Cartago que Hannibal está assestando suas catapultas e bastidas. As muralhas de Cartago acabarão sendo atingidas pelos arietes lançados por seus homens. As ruínas de Sagunto, queira Deus que eu seja mau profeta, irão recair em breve sobre nossas cabeças. Além disso, uma vez declarada a guerra contra essa cidade, teremos de prossegui-la contra Roma. Admita, colega Anon, que esses romanos são verdadeiramente impudentes. Chegam mesmo a levar a insolência ao ponto de exigirem que lhes entreguemos acorrentados, Aníbal e Marhábal. Se concordamos com suas exigências, é a própria cabeça de Vossa Excelência que em breve será reclamada. Neste caso, imagino a confusão do ilustre colega se tiver de nos pedir que façamos uma exceção em seu favor. Vossa Excelência toca aí em um ponto sensível. Sou um mau juiz na matéria e ninguém poderá ignorar o ódio feroz que alimentei contra Amílcar. Correndo o risco de provocar escândalo, volto a afirmar. Regozijo-me com sua morte, porque, se ele tivesse continuado sua obra devastadora na Ibéria, Roma já teria declarado guerra contra nós e já nos teria infligido, em terra e no mar, contundentes derrotas. Durante certo tempo, julguei que Asdrúbal, seu genro, haveria de mostrar-se mais sensato. De fato, o aluno superou o mestre. Mas quem sabe se não teríamos de suspirar pelo passado, porque Hannibal é 100 vezes mais nefasto do que seus antecessores. Eu o execro, e Vossa Excelências terão que um dia ele será a causa da ruína de nossa cidade. É por essa razão que será mais sensato entregá-lo aos magistrados de Sagunto e aos romanos. No entanto, se esses não quiserem recebê-lo, mostremo-nos mais corajosos do que nossos interlocutores e enviemo-los para bem longe da colina de Birsa, em exílio, para um local onde sua funesta reputação venha extinguir-se na solidão e no desespero. Cartago ficará mais tranquila. Nobres senadores, interveio Iterbal, com voz trêmula de indignação. Peço-lhes que meditem sobre essa terrível ameaça. Um dos mais importantes membros da nossa Assembleia acha muito natural pretender condenar ao exílio perpétuo o representante de uma das mais ilustres famílias da nossa cidade, descendentes de Melcarte, no corpo do que ocorre o sangue da nossa fundadora, a grande Elissa. Que essa sinistra predição nunca venha a ocorrer enquanto nossa cidade não tiver caído em mãos estrangeiras. Longe de ser sensível a nossos argumentos e à nossa vontade de conciliação, o colega Hanon mostra-se cada vez mais intransigente sempre que faz uma intervenção. Portanto, que ele nos revele agora o fundo do seu pensamento. Assim eu farei, movido pelo amor por Cartago e preocupado com sua sobrevivência, proponho que demonstremos nossa boa vontade. Sou favorável ao envio imediato de 3 embaixadas, uma a Roma para tranquilizar o Senado, outra a Hannibal para que interrompa o cerco a Sagunto e a terceira aos saguntinos para oferecer-lhes as reparações financeiras a quem tem direito. Essas declarações provocaram um verdadeiro tumulto entre os membros da Assembleia. Um senador, Asdrúbal, o taciturno, surpreendeu a todos a deixar seu lendário mutismo para resumir a opinião geral. Colega Hanon, Vossa Excelência não é digno de ter assento entre nós. Em seu lugar, eu embarcaria para Roma, onde seus cúmplices hão de recompensá-lo pela sua perfídia, fazendo-o cidadão das cidades deles, e quem sabe elegendo-o cônsul. O ilustre colega fala certamente o púnico, mas seu coração é romano. Se Vossa Excelência se dignar a aceitar um bom conselho, abandone a cidade e dirija-se para uma das suas propriedades, porque sua segurança já não está garantida dentre nossos muros. Alguns patriotas indignados poderiam desejar punir os insultos que Vossa Excelência proferiu contra a família Barca. Conto aos senhores, representantes do Senado romano, queiram ter a gentileza de nos apresentar os documentos que os designam como plenipotenciários oficiais com os quais possamos assinar um tratado com todas as cláusulas necessárias. Infelizmente, não temos autoridade para assinar tal tratado. Antes de tudo, teríamos de debatê-lo com novos colegas. Aliás, somente os cônsules estão habilitados a decidir sobre a conduta a ser adotada em relação a Cartago.
Neste caso, é preferível que os ilustres senadores deixem essa cidade. Nossas guardas hão de acompanhá-la até o navio e conto com os senhores para que façam seus colegas um relatório exato do que ouviram nesse plenário, informando-os de nossa determinação em enfrentar as ameaças infundadas provenientes de Roma. Se o Senado romano pretende realmente a paz, que nos sejam enviados embaixadores oficialmente mandatados por eles. Depois dessa sessão tumultuada, Magon teve uma longa entrevista com Interbal. Em seguida, voltou para Nova Cartago com instruções a Hannibal para que se apoderasse o mais rapidamente possível de Sagunto. Ao chegar à Ibéria, essa cidade já fora conquistada havia alguns dias. Até o fim, os sitiados, pelo menos uma parcela da população, havia combatido com a energia do desespero. Outros, com medo do inelutável desfecho, tentaram negociar uma rendição honrosa e, aproveitando-se da escuridão noturna, enviaram Alcon ao acampamento cartaginês. Sendo considerado um dos homens mais ricos da cidade, ele se lançou-se aos pés de Hannibal e, choramingando como uma mulherzinha, procurou comovê-lo. Seu interlocutor permaneceu impassível e reiterou suas exigências impiedosas. Os sitiados deveriam depor as armas e, além de entregarem todo o ouro e prata, deveriam deixar a cidade levando uma bagagem, a roupa que lhes cobrisse o corpo. Como bagagem, a roupa que lhes cobrisse. Ao ouvir tal sentença, Alcon preferiu permanecer como desertor no acampamento cartaginês, arguindo que seria decapitado por seus concidadãos se lhes comunicasse tais proposições. Mas corajoso, um certo Alorcos, guerreiro íbero, ofereceu-se para correr tal risco. Certamente ele combatia ao lado de Hannibal, mas outrora havia recebido o título de amigo e hóspede oficial do povo de Sagunto. Portanto, atravessou as linhas inimigas e dirigiu-se aos saguntinos para incitá-los a salvarem a vida. Esboçando um quadro impressionante de sua desesperada situação, ele assim falou: mesmo que eu esteja a serviço das tropas inimigas, sou um dos protetores de vocês, e é nessa qualidade que lhes peço que prestem atenção a meus conselhos. Vocês já não têm nada a esperar de Roma, que abandonou a cidade. Quanto aos vizinhos, com medo das represálias dos cartagineses, recusam-se a oferecer-lhes armas, alimentos e reforços. Em poucas palavras, vocês estão perdidos. As propostas de Hannibal podem parecer, e elas realmente o são, rigorosas, mas são preferíveis à morte, que está à espreita de todos se vocês se recusarem. Fazendo uma pausa para respirar, Alorcos prosseguiu. Mas nem tudo está perdido. Com certeza vocês deverão deixar essa venerável cidade, abandonando todas as suas riquezas. No entanto, Hannibal poupa-lhes o que existe de mais importante, a vida das mulheres, parentes e filhos dos saguntinos. Ele reconhece o direito que vocês têm de reconstruir sua cidade em um local que irá indicar-lhes. Como sei que vocês são trabalhadores, tenho a certeza que em alguns anos essa nova Sagunto irá superar a antiga em beleza e luxo. Conheço também a generosidade de Hannibal. Contrariamente ao que possam ter ouvido falar a seu respeito, ele é acessível à compaixão quando esta pode ser transformada em instrumento de uma política. Além disso, não deixarei de ter piedade na multidão dos banidos, portadores unicamente da roupa que lhes cobre o corpo, o que o levará a reconsiderar sem dúvida a sua funesta e cruel decisão. Se vocês recusarem essa opção, os homens serão massacrados e passados ao fio da espada depois de terem visto suas mulheres e filhas serem estupradas, e em seguida conduzidas para serem vendidas como escravas, segundo as duras leis da guerra. No entanto, tenho a esperança de que, ao apoderar-se de toda a cidade, ele atenuará suas condições, mas, em minha opinião, ainda seria preferível que vocês as aceitassem em vez de serem massacrados. Então, será tarde demais para implorar a clemência do vencedor. Além de terem abalado visivelmente uma parcela da assistência, essas palavras provocaram a cólera crescente dos membros do Senado local, que, responsável pela eliminação dos partidários de Cartago, temia o ajuste de contas e, portanto, ficar de fora dessa precária clemência. Assim, em desespero de causa, os senadores ordenaram aos soldados que revistassem as casas particulares e todos os prédios públicos da cidade para se apoderarem do ouro e da prata. Estavam autorizados a vasculhar todos os recantos e obter dos recalcitrantes, se necessários, pela tortura, a indicação do local onde estava escondida sua fortuna. Em breve, pesadas charretes conduziriam os despojos coletados para a praça principal, onde foi acesa uma imensa fogueira, da qual foram lançados vasos, taças, sacas repletas de moedas de ouro e prata.
móveis preciosos e estátuas de bronze. Em seguida, os principais dirigentes lançaram-se no braseiro e seus corpos foram imediatamente reduzidos a cinzas pelo líquido incandescente do metal fundido. Elevou-se no ar um odor insuportável de carne queimada, fazendo recuar os assistentes. Aliás, grande número de pessoas cobriram o rosto com um pano para se protegerem desses miasmas pestilentos. As famílias das vítimas desse singular holocausto nem tiveram tempo para chorá-las. Com efeito, no momento em que o fogo consumia os últimos vestígios da fortuna de Sagunto, um ruído terrível se fez ouvir. A torre que defendia a muralha interna acabava de desmoronar, matando todos os seus defensores. Pela brecha aberta infiltraram-se soldados cartagineses, mercenários íberos e cavaleiros númidas, semeando horror e desolação à sua passagem. Então realizou-se o que tinha sido predito por Aulorcus. Cada casa era evacuada à força e incendiada. Seus ocupantes, atônitos e entre gemidos, eram separados em dois grupos. De um lado, os idosos dos dois sexos, os homens e os adolescentes do outro, e as mulheres e as crianças. Os primeiros eram passados ao fio da espada, enquanto os outros eram acorrentados e conduzidos para fora da cidade. Quanto às mulheres que resistiam ou tentavam agarrar-se aos maridos ou filhos, eram estupradas por uma soldadesca ávida de sangue. Ao cair da noite, Sagunto tinha deixado de existir, e a partir do dia seguinte, pesadas charretes carregadas de despojos dirigiram-se para Nova Cartago. Em seu novo papel de estrategista, Sosilos só acertara metade de suas previsões. Apesar de não terem enviado legiões e frotas ao socorro de seus aliados, os romanos consideraram a tomada de Sagunto como um casus belli. A cidade das Sete Colinas, Roma que deu o nome a essa cidade, que seu território circunscrito no interior da muralha, cuja construção teria sido empreendida por Sérvio Túlio, compreendia as colinas do Palatino, Aventino, Capitolino, Ciliano, Vicinal, Quirinal, 400 e... A cidade das Sete Colinas foi tomada por uma verdadeira febre guerreira no momento em que assumiam funções os dois novos cônsules, Públio Cornélio Cipião e Tibério Semprônio Longo. 6 legiões foram recrutadas às pressas e os aliados italianos tiveram de fornecer 4.400 cavaleiros para se juntarem aos cidadãos romanos. Na infantaria, 24.000 e na cavalaria, 800. Ainda faltava cumprir uma última formalidade, tentar uma derradeira conciliação antes de desencadear as hostilidades. A embaixada enviada a Cartago foi escolhida entre os membros mais moderados do Senado: Quinto Fábio Máximo, Marco Lívio Salinator, Gaio Licínio e Quinto Bébio, que em Ostia embarcaram em uma quinquirreme após uma curta escala na Sicília, chegaram à cidade de Elissa. 2 trirremes vieram escoltá-los até o Cóton, ou seja, o porto militar, de onde foram conduzidos até o Senado. Durante a noite, em liteiras forradas com pesadas tapeçarias que os protegiam dos olhares dos passantes. Ao longo do trajeto, guardas númidas haviam tomado posição, tendo recebido ordem para obrigar os habitantes a permanecerem dentro de suas casas. O anúncio da chegada da delegação havia suscitado uma viva agitação na cidade. Os próprios membros do partido Bárcida ameaçavam apoderar-se dos emissários e dilapidá-los. Prevenido de tais intenções, Anon Magno conseguiu convencer seus colegas de que talvez os embaixadores fossem portadores de palavras de apaziguamento e por isso convinha escutá-los e tentar uma derradeira conciliação. Essas precauções revelaram-se inúteis, tão logo foram introduzidos no recinto do Senado. Os emissários romanos provaram por sua conduta arrogante e pelo tom utilizado que traziam más notícias. Sem esperar pelo fim do discurso de boas-vindas pronunciado por Hanon, Quinto Fábio Máximo bradou: "O belo discurso de Vossa Excelência não nos interessa. Além disso, não fizemos uma tão longa viagem para nos satisfazermos com essas melífluas declarações. Voltaremos rapidamente aos fatos. Ao atacar Sagunto, Hannibal agiu ou não de acordo com o Conselho dos 104. Revoltado com a grosseria utilizada para abordar a questão, Azarbol, o astucioso, que no entanto gozava de reputação de moderado, cortou secamente seu interlocutor. Não é verdade que poderíamos considerar atrevidos esses representantes de Roma?
Por ocasião da primeira embaixada, os senhores exigiam sanções contra Hannibal, sob a delegação de que ele estava guerreando em territórios pertencentes à jurisdição romana. Para evitar que nos dispuséssemos contra eles, os embaixadores deixaram entender que nosso general agia por sua própria iniciativa. A tentativa deles consistia em procurar cúmplices e apoios na nossa Assembleia. Hoje, Vossas Excelências dispensam tais preocupações de linguagem. A única ideia que tem é levar-nos a endossar a iniciativa da declaração de guerra e pedir-nos reparações, como se já tivéssemos reconhecido nossa responsabilidade nesse assunto. E em tom mais enérgico prosseguiu. Na verdade, os augustos membros dessa Assembleia não têm de responder à insidiosa questão formulada pelos senhores. O ataque de Sagunto foi decidido por um particular ou pelo Estado? Será que pedimos as razões que levaram os senhores a guerrear os boênios, que em grande número têm servido como mercenários sob nossas ordens, e neste caso também poderiam reivindicar o Estatuto de Aliados de Cartago? No que se refere a Sagunto, a única questão a ser formulada é a seguinte: esse ataque era justo ou não? Estava autorizado ou não pelos tratados assinados entre nossas duas cidades? Quanto a saber se um cidadão cartaginês agiu por ordens superiores ou por sua própria iniciativa, ou ainda qual será a sua punição, eis uma questão que só poderá ser resolvida por nossa Assembleia. Se não julgamos os cidadãos romanos, com que direitos os ilustres senadores pretendem julgar um cidadão cartaginês? E elevando um pouco o tom de voz: na verdade, os senhores estão mal posicionados para distinguir entre os atos oficiais e as iniciativas privadas dos generais. Ou será que é necessário refrescar a memória de Vossas Excelências? Por ocasião da derrota de nossas tropas na Sicília, assinamos com o cônsul Gaio Lutácio um tratado pelo qual cada um de nós se comprometia a renunciar a atacar os aliados do outro. Mas essa cláusula não dizia respeito aos saguntinos, que não reivindicavam a proteção de Roma. E, quando pouco depois os senhores nos impuseram outro pacto, desapossando-nos da Sardenha, não foi feita nenhuma menção a Sagunto, cujos habitantes ainda teimavam em estabelecer amizade com Roma. Para contornar a dificuldade, Vossas Excelências invocam a autoridade de um acordo concluído verbalmente entre os embaixadores romanos e Asdrúbal, sem que tivéssemos sido chamados para ratificá-lo. Será que devo lembrar aos ilustres senadores que Roma quebrou o primeiro tratado assinado pelo cônsul Lutácio, a pretexto do que o Senado e os comícios não haviam sido consultados? Foi por essa razão que os romanos nos impuseram outro texto mais rigoroso que tivemos de aceitar? Se, portanto, Roma só responde pelos tratados que receberam a aprovação do seu Senado e foram ratificados pelo povo, o acordo que foi negociado por Asdrúbal, sem nosso conhecimento, não poderia criar obrigações para nós. Ao agirmos dessa forma, estamos apenas imitando o procedimento dos romanos. Basta de conversa sobre Sagunto e o Ebro. Vamos ao essencial. O que é que Vossas Excelências pretendem realmente? Romanos, acrescentou outro senador. Não gosto da maneira como os ilustres senadores se servem dos tratados e da palavra dada. Roma tinha jurado que a Sardenha permaneceria em nossa posse e, desprezando tais promessas, fomos despossados dessas ilhas. Será que esse é um ato compatível com a honra? Quinto Fábio Máximo parecia contrariado diante dessas acusações. No íntimo, ele sabia que os interlocutores não estavam totalmente enganados, embora não pudesse dar-lhes razão. Assim, para a falta de argumentos que pudessem ser desenvolvidos em detalhes, levantou-se e com um gesto teatral segurou a prega da toga de linho tecida pelas mãos da esposa. Nessa prega trazemos a guerra ou a paz. Façam a escolha. Mal acabou de falar, fez-se ouvir a resposta, no mesmo tom altivo. Mas o ilustre senador é que deverá decidir sobre o que lhe parecer melhor, porque não somos responsáveis por essa situação, retorquiu Iterbal. Soltando as pregas da toga, Quinto Fábio bradou: então será guerra. Os senadores cartagineses replicaram em uníssono: que assim seja, vamos à guerra, mas fiquem sabendo, ilustres senadores, que as mães e as esposas das vossas excelências não terão lágrimas suficientes para chorar os mortos e certamente irão cobrir os senhores com acusações. Fez-se um pesado silêncio. Cada um avaliava o alcance da decisão que acabava de ser tomada e procurava dar certa solenidade ao acontecimento.
Em seguida, os embaixadores de Roma deixaram o recinto do Senado acompanhados por Iterbal, que, temendo a cólera dos concidadãos, suplicou-lhes que reunissem os compatriotas residentes em Cartago e aconselhassem-nos a partir para longe da cidade. O Conselho de 104 colocaria à sua disposição os barcos necessários e até mesmo autorizaria os romanos a levar suas riquezas e escravos. Chegou a oferecer-lhes uma indenização pelos créditos que eventualmente tivessem concedido aos comerciantes locais. No entanto, essa proposição foi rejeitada por Gaio Licínio. Prefiro que guardem um motivo para alimentarem seu rancor contra Cartago. Como quiser, Vossa Excelência, não deve esquecer-se de relatar a seus colegas que seus semelhantes foram espoliados pelo Senado de Roma, e não pelo Senado de Cartago. Em 2 dias foi organizada a partida dos romanos residentes na cidade de Elissa, com exceção de alguns que estavam casados com mulheres púnicas, poucos desejosos de abandonar as famílias, a despeito das objurgações dos embaixadores. A frota zarpou ao alvorecer, à saída da baía um navio separou-se do outro, singrava em direção a Nova Cartago com Magon, a bordo para prevenir Hannibal dos últimos acontecimentos. Tão logo recebeu essas informações. O filho de Hamilcar foi tomado por uma atividade febril. Mensageiros portadores de instruções e enormes somas de dinheiro partiram para a Gália Cisalpina e Transalpina, tendo como missão reforçar os laços estabelecidos. Havia muito tempo com os chefes gauleses informá-los de que em breve o exército cartaginês atravessaria suas regiões para enfrentar as legiões romanas. Nessas missivas, Hannibal garantia que seus bens e liberdades seriam escrupulosamente respeitados. Além disso, ele ficaria feliz em receber na capital, Nova Cartago, os emissários dessas tribos. Com presteza, esses atravessaram os Pirineus. Pelo caminho, cruzaram com os romanos que tinham vindo solicitar ajuda às tribos da Ibéria e voltavam dessa missão com as mãos vazias. Com efeito, tinham sido recebidos com frieza pelos soberanos dos pequenos reinos da Espanha, que não tinham nenhum interesse em ver seus domínios sofrerem a sorte de Sagunto. O embaixador romano Marco Lúcio Lépido teve de deixar às pressas o território dos Bargusianos, cujo chefe lhe tinha dirigido essa advertência. Vocês, romanos, solicitam nossa ajuda contra Cartago. Se aceitássemos tal pedido, qual seria a nossa sorte? Caso Hannibal pegasse em armas contra nós, a sorte de Sagunto. Seus defensores esperaram em vão a chegada das legiões romanas e expiraram, amaldiçoando o nome e as promessas de Roma. Se vocês estão à procura de aliados, dirijam-se às regiões onde não se ouviu falar do desastre de Sagunto. Na verdade, as ruínas da cidade são para todos os íberos a prova, trágica, mas irrefutável, de que não se deve confiar na amizade de Roma. Os romanos esbarraram em um vexame idêntico na Gália Cisalpina. Os únicos que lhes prometeram apoio foram os gregos de Massália, a quem os vizinhos voltavam uma mortal execração. Sem que as hostilidades tivessem começado, os filhos da loba experimentaram os primeiros reveses. Quando Hannibal era cortejado pelos Brens, ou seja, os chefes gauleses que foram a Nova Cartago negociar as condições de sua adesão, na cidade pipocavam comentários em relação à sua grande estatura, seus cabelos longos, os bigodes bem fornidos, assim como a sua indumentária. Calças fixadas à cintura por uma corda, deixando as costas desnudas. A passagem desses guerreiros selvagens fazia silêncio, porque já era conhecido ao temperamento bélico e suscetível. Os emissários gauleses, cobertos de presentes, ficaram impressionados com a fria determinação do jovem general púnico para mostrar-lhes claramente que controlava quase toda a Ibéria. Ele havia julgado oportuno permitir que os mercenários íberos passassem algum tempo em suas casas, a fim de descansarem antes de partirem para novas expedições. Hannibal anunciara essas breves férias com os seguintes termos: meus amigos, vocês sempre combateram lealmente a nosso lado e estou seguro de que ainda estarão conosco quando, em breve, minhas tropas partirem à procura de despojos e glórias na longínqua Itália. Anos a fio, haveremos de lutar longe de nossas casas, e sei que vocês estão impacientes em encontrar suas famílias antes dessa grande expedição, que suscitará admiração e inveja de todo mundo.
Compreendo esses sentimentos e, portanto, dou-lhes autorização para voltarem às montanhas e aldeias, onde poderão passar o inverno com a família. Na volta da primavera estarei à espera de vocês em Nova Cartago. Com a ajuda dos deuses, empreenderemos uma guerra que irá trazer glória e fortuna para nós. No início do bom tempo, os guerreiros íberos estavam de volta e Hannibal encontrou-se então à frente de um formidável exército de 102.000 homens, o maior recrutado por Cartago em sua história. Uma fração dessas unidades era destinada a permanecer em Nova Cartago. Então, quantos homens? 102.000. Sob o comando de Asdrubal o Belo. Tal guarnição era composta por 11.850 soldados, 300 mercenários lígures e 500 fundibulários baleáricos, assim como por 2.600 cavaleiros númidas ou mouros, além de 21 elefantes. Ainda seria preciso acrescentar uma frota de 32 quinquirremes e 5 trirremes encarregadas de vigiar o litoral íbero. Mais de 8.000 soldados constituíram a ossatura do futuro corpo expedicionário. Na aparência, tratava-se de uma coalizão singular. O único motivo de tal coligação era o obstinado repúdio a Roma. 4.000 jovens cartagineses, arrancados da terra natal, formavam uma espécie de batalhão sagrado dividido em duas parcelas. Uma era constituída por soldados, enquanto a outra tinha se juntado à cavalaria pesada, equipada com capacete, couraça, espada e lança. Quanto à cavalaria ligeira, era composta por íberos e númidas. Os primeiros estavam armados com gládio, contra os outros lançavam dardos com uma precisão milimétrica. Munidos de um pequeno escudo de couro ou de um gládio, os montanheses íberos formavam a infantaria ligeira ao lado dos gauleses, reconhecíveis por seus colares metálicos, pulseiras em torno dos braços, vigorosos, treinados no manejo de pesadas e compridas espadas ou de robustos machados. Quanto à infantaria pesada, contava em suas colunas com líbio-fenícios oriundos da África, equipados com hoplitas gregos, com um capacete dotado de penacho, uma lança, uma espada e um escudo redondo, sendo o corpo protegido por grevas e por uma couraça fabricada nos arsenais da Nova Cartago. Ao seu lado combatiam os montanheses íberos, identificáveis por sua cota de malho, seu sabre encurvado, além de seu imponente escudo retangular, por trás do qual eles se pretendiam invencíveis. Antes de iniciar a campanha, Hannibal não negligenciara nenhuma precaução. Dirigira-se ao santuário de Melkart, em Gades, exatamente onde o sacerdote Hasdrubal lhe havia predito um futuro brilhante. No caminho de volta, aproveitara uma noite para fazer uma farra em companhia de seus oficiais e, contrariando seus hábitos, bebera demais. Ao deitar-se, o sono fora agitado por um pesadelo, em que teve a visão de um jovem Deus encarregado de acompanhá-lo até a Itália. No sonho, o filho de Amílcar estava seguindo essa mensageira de Melkart, que lhe havia ordenado que não voltasse a cabeça nem olhasse em redor. À semelhança de Orfeu, o jovem general não demorou a desobedecer a tal injunção e encontrou-se, pelo menos essa era sua lembrança, diante de um dragão, que a sua passagem destruía árvores e a vegetação. Enquanto ribombeava o trovão e uma abundante chuva caía do céu, recortado por raios ameaçadores. Ao interrogar Sosilo sobre o significado desse pesadelo, foi tranquilizado pelo preceptor. Não se tratava de uma repetição da aventura vivida por Orfeu após sua descida aos infernos à procura da bela Eurípides. O dragão simbolizava o exército cartaginês e sua fúria destruidora prenunciava as devastações que ele provocaria na insolente potência romana. Hannibal experimentou uma imensa alegria e, em sua impetuosidade, pediu imediatamente a Sosilos que o acompanhasse para escrever dia após dia o relato de suas façanhas. Prudente, o preceptor aceitou a proposição de seguir seu aluno, mas, tratando-se da redação do texto sugerido, preferiu confiar essa tarefa a um de seus compatriotas, Silenos, transfuga de Massália, que tinha vindo oferecer seu serviço ao comandante da Nova Cartago. O filho de Amílcar aceitou tal pedido,
mas previamente quis encontrar o futuro cronista de suas proezas. O homem foi então recebido em audiência no palácio, era jovem, falava corretamente o grego e o púnico, tinha um semblante afável, um aspecto malicioso, com um toque de insolência na voz. Tendo observado detalhadamente, Hannibal disse-lhes: então, você ofereceu-se para escrever a história de minha expedição. General, sua reputação se estendeu até minha cidade natal, onde eu levava uma vida sem perspectivas. Meus compatriotas são comerciantes unicamente preocupados com o aumento de seus lucros, e nada tem de glorioso escrever poemas à memória de mercadores de azeite e vinho. Cartago conta com um grande número de indivíduos desse tipo. Você corre o risco de perder com essa troca. Talvez, mas a semelhança de seu pai, o senhor, é diferente dos seus compatriotas. Suas façanhas na Ibéria demonstram que o senhor possui as aptidões de um grande comandante, aqueles que pouco aparecem em cada geração. Assim, eis uma oportunidade que não pretendo deixar escapar. Será que você dá importância à verdade? Trata-se de um termo que bani da minha linguagem. Os homens têm necessidade de lendas e altos feitos. É preciso satisfazer seu gosto por essas coisas, então às vezes a realidade tem de ser distorcida. É precisamente o que proíbo de fazer. Quero que anote escrupulosamente os menores detalhes de minha expedição, nunca omitindo os registros de minhas fraquezas e erros. Tudo depende da maneira como as coisas são apresentadas. Estou verificando que você saberá contornar as dificuldades, fará parte do meu Estado-Maior e há de acompanhar-me por toda a parte. Mas devo preveni-lo, isso não será fácil e não imagine que irá viver em condições luxuosas. É possível, inclusive, que seja obrigado a lutar com armas na mão. Prefiro o estilete ao cálamo, mas saberei mostrar-me à altura das circunstâncias. Acredita no sucesso de nossas tropas? Nesse ponto, o senhor deverá consultar os sacerdotes e os adivinhos. Na verdade, não tenho certeza de que o senhor será o vencedor desta guerra. No entanto, a história irá conservar seu nome, e não o dos generais que vieram a derrotá-lo. Com efeito, eles só pensam nos postos que obterão como recompensa por suas façanhas. Pelo contrário, presinto que, apesar de não ter nenhuma preocupação de ordem filosófica, o senhor irá lutar por certa ideia que tem a respeito do ser humano. Alguns militares são, à sua maneira, vulgares comerciantes. Quanto a mim, prefiro os ânimos exaltados e os aventureiros. É por isso que o senhor corresponde ao chefe que me convém. Assim, estou pronto a acompanhá-lo. Sua franqueza me agrada. Desde agora pode assumir as suas funções. De 10 em 10 dias virá ao meu encontro para ler o que tiver escrito. Será que posso ter certeza de que não serei obrigado a suportar sua cólera se alguns trechos o desagradarem? Mandarei que lhe entreguem um salvo-conduto, que lhe permita deixar meu acampamento quando esse for seu desejo. Além disso, haja o que houver, juro por meu cargo cumprir essa promessa. Quem não teme o futuro certamente teve um passado glorioso. Quem não teme o futuro certamente teve um passado glorioso. Eis como o senhor será reconhecido pela história. Fim do capítulo 1.